De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje sendo apresentado direto da ABL com o acadêmico Antônio Carlos Sequim. Professor, nós mencionamos no final do primeiro bloco uma proximidade especial que o senhor possui com o João Cabral de Melo Neto. Há uma história interessante do nascimento desse interesse muito grande. O senhor se encontrava na França nessa época, mas eu pediria que o senhor contasse para os nossos telespectadores. Certo. Então, recém-graduado, eu fui dar aula de literatura brasileira e cultura do país na Universidade de Bordeaux. E lá um programa, um concurso nacional, e o poeta brasileiro que estava neste concurso para estudantes de português era João Cabral de Melo Neto, que eu conhecia razoavelmente na graduação, mas não tão detidamente. E eu preparei, aos 23 anos, um curso inteiro sobre ele. E quanto mais eu estudava, mais eu tinha a impressão de que aquela poesia tinha sido escrita para a minha leitura. É muito pretensioso isso, né? Presunçoso, mas não, realmente esse poeta estava esperando que eu surgisse aqui para poder me dedicar à poesia dele, porque eu comecei a descobrir coisas e as portas iam se multiplicando e abrindo cada vez mais, tanto que eu fui com um projeto de escrever uma tese quando eu viajei para a França, e chegando lá eu mudei o objeto de tese a partir da descoberta de João Cabral, né? Então, digamos, o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil aqui, eu descobri o Cabral na França. E a partir daí houve uma relação muito intensa e obsessiva com a obra dele, porque eu fiz um mestrado sobre ele, fiz um doutorado sobre ele, e quando fui me tornar professor titular através de concurso público, uma conferência, escolhi a poesia dele também, mas sempre com olhares diferentes, cada uma dessas etapas, né? E tive essa grande honra de ler a minha palestra, a minha conferência, disputando o concurso para titular com a presença do poeta no auditório, né? Grande honra. É uma grande honra e uma grande responsabilidade também, né? Depois de dizer, não concordo com nada disso, já pensou? Fato. Mas ainda bem que não, acho que ele concordou com quase tudo. Professor, ao longo da história o senhor se tornou um amigo de João Cabral de Melo Neto, mas como é que foi essa relação inicial para que o senhor pudesse ter um contato direto com ele para uma entrevista, porque ele era diplomata também, então viajava muito o mundo. Mas né? agora, para minha sorte, quando eu escrevi a dissertação, terminei em 79, né, e já ia começar o doutorado, ele estava de férias aqui no país. E tinha escrito já essa dissertação, e o meu orientador, que era o professor Afrânio Coutinho, que foi da academia, até tinha entregue a dissertação para ele. Aí eu tomei coragem, telefonei para ele e falei, olha, o senhor leu o trabalho que eu escrevi sobre sua poesia, será que poderia me receber? Quando é? E aí me recebeu. Chegando lá, eu fiquei encantado porque eu vi que ele tinha lido mesmo o trabalho, tinha gostado muito, e começamos a conversar. Eu queria explorar aspectos não muito conhecidos da obra dele. Levei um gravador, na época aquele gravadorzão de fita cassete, e ele conversou comigo 3 horas seguidas. E eu queria perguntar mais coisas. Eu falei, no fim dessa entrevista, né, bom, quando é que eu poderia retornar? Ele falou, você pode vir amanhã? Então, um sinal de que o papo tinha fluído bem, e a partir daí, ele ainda serviu um certo tempo no exterior, depois se radicou aqui no Rio. Eu posso dizer que não houve uma única vez que eu telefonasse para ele e que ele não me atendesse de imediato, pedisse para eu visitá-lo, conversar comigo, mesmo quando ele estava com alguns problemas, assim, uma pessoa às vezes meio tensa, meio triste com a vida, né? Mas comigo eu tinha um salvo-conduto, e até depois nessa sala, se vocês tiverem oportunidade, vocês vão ver aqui que temos a figura de João Cabral de Melo Neto, né, pintado pelo Percy Dean, que era um pintor assim da época, que é um retrato clássico do João Cabral. Está aqui sempre ainda me olhando, mesmo depois de ter partido do plano da Terra. Ele, ainda em vida, numa entrevista, fez uma referência elogiosa ao trabalho de pesquisa feito pelo senhor. Como é que foi a recepção de alguém que se tornou um grande amigo, alguém que no início foi objeto de estudo chamou a atenção do senhor, tese de mestrado, de doutorado? Como é que é receber o reconhecimento de alguém que o senhor se dedica a estudar, que é um desafio muito grande também? E no caso até a coisa mais complicada, porque o João Cabral era diplomata e talvez tenha sido o autor, ou poeta, mais estudado da literatura brasileira no século XX, e até no XXI também bastante. Portanto,
ele dizer algo assim poderia ser, como foi para mim, uma honra imensa, mas poderia criar melindres nas outras 500 pessoas e teses que também, com honestidade, com esforço, se dedicaram à obra dele, né? Então, eu recebi isso realmente como uma grande surpresa. Não que eu achasse que ele não gostasse do meu trabalho, porque ele me dava provas constantes, e sim, mas pelo temperamento dele, eu suponho que ele jamais diria isso em público, não por mim, mas pelos outros, né, que também têm trabalhos de qualidade sobre ele. Professor, por que João Cabral de Melo Neto, dentre tantos poetas e escritores brilhantes que nós temos no Brasil, por que esse encanto especial por ele? Essa é uma pergunta que eu já tenho uma resposta, né, que é a seguinte: João Cabral é um poeta obsessivo, enquanto escrita de poesia, né? É uma poesia metódica e obsessiva. Eu sou um crítico obsessivo, então um obsessivo falando do outro. É um casamento perfeito, né? Porque eu tenho, digamos assim, uma compulsão para o detalhe na leitura do poema, desmiuçar aquilo que aparentemente não tem sentido, uma vírgula, por exemplo, eu vou atrás dela, e o plano que eu faço isso na crítica é mais ou menos como Cabral faz na criação poética. Então, eu creio que é uma crítica sintonizada com o processo de criação do próprio autor. Ele conviveu com muitos escritores, muitas referências da nossa literatura aqui no Brasil e também mundiais. Até que ponto essa convivência influenciou na obra de João Cabral de Melo Neto? Ele gostava de dar a entender que quase nada do Brasil. E é verdade, porque a formação dele é muito mais de leitor de literatura espanhola. Isso deixou ele mais ou menos órfão, como eu até desenvolvo no estudo, né? É um autor que é coisa rara e boa, que surge sem você ter influências muito diretas e objetivas. É aquele autor que consegue criar realmente um espaço próprio. E um pouco a contracorrente da literatura brasileira, da poesia, que é uma poesia de tendência mais lírica, romântica e confessional. E ele vem dar um toque de dureza, de objetividade, de afastamento, que também é um caminho interessante. Isso talvez seja uma das características que levaram ele a ser reconhecido como um dos maiores daquela geração de 1945, professor? Exatamente. E talvez até alguns que injustamente falam mal de 45, situam Cabral como o grande ou o único poeta dessa geração, que não é verdade, né? Há outros nomes também de alto valor em 45. Mas João Cabral, sem dúvida, foi aquele que conseguiu criar uma diferença forte no seu estilo e nos seus temas. O senhor recentemente lançou uma obra especificamente sobre João Cabral de Melo Neto. O que o seu leitor conseguirá observar nessa nova obra lançada? Eu até brinquei dizendo que essa obra era a minha despedida de casado de João Cabral, não de solteiro, porque eu fui casado com a poesia dele de 35 anos. Aí formamos bodas de coral, são 35 anos de casamento. E achando que eu já tinha chegado ao meu ponto máximo, eu reuni todos os meus ensaios, todos os meus estudos, completei uma edição anterior que cobria 3/4 da obra dele e fui cobrir até o 20º e último livro. Então, eu suponho que para o leitor interessado em conhecer João Cabral, este meu livro, João Cabral, Uma Fala Só Lâmina, que foi lançado agora pela Cosac Naif, pode ser um roteiro, digamos, interessante na medida em que eu acompanho Cabral livro a livro e quase poema a poema ao longo de quase 500 páginas. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ceder um tempo. Eu sei que sua agenda é bem concorrida para atender a equipe da Boa Vontade TV e nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar com você e com todos que estão nos assistindo aqui. Espero que tenham gostado um pouco mais da poesia do João Cabral. Com certeza. Hoje nós conversamos com Antônio Carlos Sequim. Ele é acadêmico aqui da Academia Brasileira de Letras, falando sobre a sua carreira, também sobre João Cabral de Melo Neto. E o nosso convite para que você permaneça na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.